Olá, meninos. Vamos lá para a última parte da nossa aula e com com esse conteúdo a gente consegue finalizar o conteúdo deste ano, tá? A aula que eu postei, ressalto antes de vocês, caso vocês estejam assistindo essa aula primeiro, vocês só vão entender esse conteúdo se assistirem a aula do dia 26. Está lá na plataforma. Se não assistir a aula do dia 26, vocês não vão conseguir entender esse assunto. Por quê? Na aula do dia 26, nós conversamos sobre orações. Tá? Então, revisando, orações são aqueles enunciados que giram em torno de um verbo. Teve um verbo, é oração. O que é período? Período é aquela partezinha, é aquela frase toda até ela encerrar no ponto. Quer seja um ponto parágrafo, um ponto de exclamação. O período pode ter uma oração ou mais. Ou seja, aquele enunciado todo até o primeiro ponto pode ter, às vezes, 2, 3, 4 verbos. Cada verbo equivale a uma oração. Então, seria um período composto. Tá? Tudo isso eu estou explicando na aula do dia 26. Esses períodos compostos, como eles têm várias orações, pelo menos se ele é composto, ele tem que ter no mínimo duas. Ou seja, ele vai nos passar informações diferentes. Tá? E aí, a gente vai começar a entender como é que esses períodos se formam. Primeiro que vocês vão aprender, e que vai ficar nesse ano, é o período composto por coordenação. O que é isso? Nós temos um período, ou seja, 3 orações lá, e aí você vai fazer a identificação do verbo. Por exemplo, vamos colocar aqui. Eu estou cansada e estou com sono. Pronto. Eu tenho aqui esse período. Se vocês forem olhar aqui, ó, tem um ponto, então isso aqui tudo é meu período. Daí, primeira coisa que a gente faz é identificar os verbos. Então, nós vamos achar os verbos aqui. Estou, aqui e estou. Ou seja, eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu vou ter duas orações. Então, eu tenho um período composto. A primeira oração, eu estou cansada. Se eu só falar isso aqui para vocês, vocês entendem, não entendem? Entendem. E se eu falar assim, eu estou com sono, vocês também entendem? Isso quer dizer que, embora elas estejam no mesmo período, são orações independentes, ou seja, uma não depende da outra para ter sentido. Por isso que ela é chamada de período composto por coordenação. Elas são coordenadas sozinhas, elas por si só têm sentido. Uma não precisa da outra, embora estejam no mesmo período. E outra coisa importante, essas orações coordenadas são divididas em orações assindéticas e sindéticas. O que é isso? Só vocês lembrarem, ó. Assindético é quando falta algo. Nesse caso, nós podemos perceber aqui que essas duas orações são ligadas por esse terminho aqui, ó. E ele funciona como uma conjunção. O que é uma conjunção? Conjunção são aquelas palavras que são utilizadas para ligar dois termos ou duas orações. Então, se eu tenho uma palavrinha aqui que faz a conexão entre essas duas orações, eu tenho uma conjunção. Conjunção e. Sempre que eu tiver uma conjunção, eu tenho uma oração coordenada sindética. E tem como ter um período sem essas conjunções? Tem. Olha um exemplo aqui. Nas assindéticas. Se eu fosse colocar a mesma frase, ó, eu estou cansada, com sono, com fome. Não, eu estou cansada, estou com fome, estou impaciente. Podem perceber que eu não usei conexão nenhuma aqui. Não existe nada entre uma oração e outra a não ser a vírgula. Embora são orações independentes. Se eu falar só para vocês, estou impaciente, vocês entendem. Estou com fome, vocês entendem.
Então, quando eu não tenho essa conexão, é chamada, ou seja, a conjunção, são chamadas de orações assindéticas. São orações sem conjunção. Já as orações sindéticas, elas têm a presença da conjunção. Como o exemplo que eu citei acima. Cada palavrinha dessa vai nos dar um sentido. Por exemplo, quando eu digo assim para vocês, eu estou cansada e estou com sono. Isso aqui funcionou como uma adição do meu estado, do que eu estou sentindo. Então eu tenho, no momento, eu estou com 2 estados no meu corpo, né, de cansaço e de sono, um exemplo. Então funcionou como uma adição. Vocês vão olhar a conjunção e vão identificar a noção de que ela dá. E aí vocês vão conseguir identificar a oração. Só um momento para o carro de som passar. 12,50 cada. Cine Grife, caixa com 20 cápsulas, R$7 cada. Hashtag xarope, R$12 cada. Não basta sobreviver medicamentos, precisa prestar o serviço à comunidade. E a farmácia ajuda. Então vamos lá, olha outro exemplo. Esses exemplos estão até na questão 5 aí do livro de vocês, na página 30 do livro 4. Olha só, na aditiva, tem um exemplo aqui. Mário viajou e esqueceu o passaporte. Aí vocês vão lá, Mário viajou, eu entendi. Mário esqueceu o passaporte, entendi também. Uma não depende da outra, já sei que é oração coordenada. Elas estão ligadas, tem alguma palavrinha conectando as duas orações ou não? Tem. Então eu já sei que é um período composto, que é uma oração coordenada sindética. E que noção, que sentido essa oração me dá? E esqueceu o passaporte. Eu estou dizendo 2 coisas que ele fez. Então eu estou adicionando. Se eu estou adicionando, eu tenho uma oração coordenada aditiva. Vamos ver um exemplo de uma oração adversativa. Aqui, ó, fiz o pedido. Mas, cadê? Perdi. Mas até agora a comida não chegou. Fiz o pedido por telefone, mas até agora a comida não chegou. Se a gente faz o pedido de uma comida, o lógico é ela chegar na nossa casa. Só que quando eu pego essa conexãozinha aqui e digo, ó, mas a comida não chegou, é porque está acontecendo o contrário do que deveria acontecer. Então eu tenho uma oração adversativa. Ela está me contando algo contrário, ou uma adversidade, uma complicação que aconteceu. E aí existem expressões como mais, porém, contudo, né? São expressões que, no entanto, são expressões que vão indicar essa divergência, essa diversidade dentro do período. Mais uma vez, vocês percebam, ó, verbo fiz, na outra oração, chegou. Então, ó, primeira oração, fiz o pedido por telefone. Beleza. Oração totalmente entendível. Até agora a comida não chegou. A oração também totalmente entendível. Uma não depende da outra. Mas ela está conectada pela conjunção mas, aquela palavrinha utilizada para unir, para conectar as duas orações. Alternativas. Como o próprio nome diz, indica uma alternativa, uma alternância. Olha aqui um exemplo. Cadê? O item 3. Fiquei na dúvida. Comprar
uma geladeira nova ou colocar o dinheiro na poupança. Verbos, olha aqui. Fiquei na dúvida. Aí ele vai me explicar qual é a dúvida. Comprar uma geladeira nova ou colocar o dinheiro na poupança. Eu tenho aqui uma oração e outra oração aqui com o verbo colocar. São orações independentes. Se eu falasse só assim, eu fiquei na dúvida se comprava uma geladeira nova. Está entendível. Eu fiquei na dúvida se colocava o dinheiro na poupança. Mas aí eu juntei as duas orações e mostrei que a dúvida era entre uma coisa e outra. Ou seja, eu tinha uma alternância, eu tinha uma alternativa, opções a escolher. Por isso que é uma oração alternativa. Fiquei na dúvida, comprar uma geladeira nova ou colocar o dinheiro na poupança. É muito fácil de identificar porque ela vai ter termos que indicam isso. Ou ora, por exemplo, ora as crianças ora brincavam, ora brigavam. Isso aí não é o hora de tempo. É o hora indicando alternância de momento. Em um momento eles estavam brincando, no outro estavam brigando. Temos também as orações conclusivas. Orações conclusivas são diferentes das explicativas. Explicativas indicam os porquês. As conclusivas indicam resultados, conclusões, exemplos. Olha aqui. Pedro tirou a carteira, vírgula, portanto, já pode viajar de carro. Pedro tirou a carteira, oração independente, ó. O verbo aqui tirar, Pedro tirou a carteira, beleza, entendi. Pedro já pode viajar de carro. Também oração muito, muito direta, uma não depende da outra. E aí eu tenho aquela palavrinha juntando uma a outra e me dando uma noção de algo, me dando uma informação a mais, ó. Eu tenho a palavra portanto, então ela me indica que isso aqui é uma conclusão. Pedro tirou a carteira, portanto já pode viajar de carro. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Porque ele já tirou a carteira. Então, ó, Pedro já tirou a carteira, portanto, com isso já pode viajar de carro. Por isso, logo, assim sendo, eu poderia colocar, assim sendo, já pode viajar de carro. É a conclusão que eu cheguei, ele já está habilitado. Então, essas informações só são possíveis graças às conjunções que estão conectando essas orações. E a oração, para finalizar, explicativa, como eu falei, ela explica o motivo. Se eu fosse colocar essa oração aqui na oração explicativa, Pedro já pode viajar de carro porque tirou a carteira. Eu estou dando o motivo, eu estou explicando, já não é uma conclusão, é uma explicação do motivo dele poder viajar de carro. Eu usei a palavra porque. Nós podemos usar o pois. Ó. Pedro já pode viajar de carro, pois já está habilitado. Mais uma vez, eu estou explicando a situação. Olha o outro exemplo aqui. Comprei minha passagem. Pois viajo em dezembro. Pronto, por que eu comprei a passagem? Eu já viajo agora em dezembro. Então, eu estou dando o porquê de ter comprado a passagem. Se eu pegasse só os verbos e falasse, ó, comprei minha passagem. Vocês já entenderam? Ó, fulano, eu viajo em dezembro. Entendeu também? Continuam sendo orações independentes. Mas eu estabeleci uma relação entre elas graças à minha conjunção. Estabeleci uma relação de explicação. A segunda explica a primeira. Então, esse é o período composto por coordenação. Não é difícil. Tá? Vocês podem até sentir um pouquinho de dificuldade agora no início.
mas é um assunto bem tranquilo. Vocês vão fazer atividade, vai fazer parte da atividade avaliativa. Daqui a pouco vai estar na plataforma, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, se tiver alguma coisa que eu falei aqui, vocês não entenderam, podem me procurar, tá? Mais tarde tem a revisão também para a prova, não se preocupem. Beijos, tchauzinho.